Trata-se do PL 4675 de 2025, que cria uma superintendência de mercados digitais dentro do CAD, argumentando o seguinte: olha, existem redes sociais, existem empresas de mercados digitais e elas são muito grandes. Elas são de relevância sistêmica. Olha que palavra bonita, assim. Então elas são muito grandes, elas importam para muita coisa, elas influenciam muita coisa. Então está no texto da lei, são empresas ou grupos econômicos que faturam mais de 50 bilhões de reais no mundo ou 5 bilhões de reais no Brasil, eles têm relevância sistêmica, eles são muito importantes e por causa disso eles serão tratados como criminosos com uma agência de regulação específica, com regras e coisas que eles têm que cumprir especificamente anteriores, e com critérios de coisas que eles têm que fazer ou deixar de fazer que são subjetivos, porque a gente acha que talvez é possível que problemas possam acontecer. Então, muito embora eles não tenham feito nada de errado e a gente não consiga apontar nada de errado até agora, porque se tivesse, teriam entrado com um processo na justiça ou alguma denúncia ou alguma coisa, e a gente sabe que no Brasil você não precisa nem ter realmente feito alguma coisa de errado, você já pode tomar uma ação na sua cabeça, certo? Então assim, o fato dessa lei existir como tá, ela já confessa que assim, a gente não tem nada assim muito concreto que a gente pode entrar na justiça e entrar no... Então assim, caso, né, talvez, como existe a possibilidade delas fazerem certas coisas anticompetitivas ou que são nocivas para a economia ou tudo mais, nós vamos tratar elas já como bandidos e criar regras e obrigações para evitar que elas façam isso. Que elas não estão fazendo, porque se elas tivessem, a gente não precisaria dessa lei para fazer alguma coisa. Então a gente vai criar um novo controle arbitrário, cujo presidente dessa agência é nomeado pela presidência da República, ou seja, o Lula, e ele vai poder então olhar para o que empresas fizeram e falar: essa sua prática foi anticompetitiva, você violou a capacidade do mercado de competir, você tratou o seu competidor de uma forma... E não interessa o que você acha, eu acho que não, e acabou a discussão inteira aqui e agora você vai tomar na sua cabeça por causa disso. Essa lei pega todas as redes sociais em existência hoje, ela pega tudo de mercados digitais dentro desse guarda-chuva, porque ela pode falar o grupo econômico. Então, se for uma outra empresa grande que entrar com algo pequeno, isso tudo vai ser contado, não o tamanho dessa empresa aqui. Então, por exemplo, o Twitter fatura menos do que esse limite, mas como ele está no grupo econômico da SpaceX, do Elon Musk, ele entra. Então, isso vai pegar tudo isso e criar obrigações super vagas que então podem ser usadas para punir essas empresas. Então vamos ver o texto para vocês verem como a coisa é super subjetiva e abre espaço para qualquer punição que você queira. Das obrigações especiais dos agentes econômicos de relevância sistêmica em mercados digitais, artigo 47b, a promoção e a proteção da concorrência em mercados digitais serão orientadas pelos seguintes objetivos. Então o que a gente quer fazer? 1. Reduzir as barreiras de entrada. Só isso aqui já não tem nenhum sentido, porque assim, a única barreira de entrada que uma empresa pode criar é ser competente. Quem cria barreira de entrada é governo. Barreira de entrada é falar assim, você tem que ter uma licença, tem que ter uma regulação, você tem que pagar uma taxa, tem um máximo de empresas que pode abrir, você tem que testar as certificações, você tem que ter uma autorização do presidente da República para abrir uma empresa dessas. Aí você fala, gente, que absurdo. Banco era assim até não muito tempo atrás, sabe? Então, isso são barreiras de entrada. Nenhuma empresa tem capacidade de criar barreiras de entrada fora ser competente. Aqui já não faz sentido, mas vamos lá. Outros objetivos. A proteção do processo competitivo. Então assim, se de alguma forma o governo do PT achar que o Instagram ou o Twitter está prejudicando o processo competitivo, pode ter sanções. E promover a liberdade de escolha. O que... Alguém do governo escrever isso aqui numa lei já era papo de falsidade ideológica aqui, já pra gente mandar o cara pra julgamento. Porque não é possível alguém estar realmente falando sério disso aqui. E aí vem algumas coisinhas que assim, pô, ninguém discordaria pra depois colocar umas outras ali que são perigosas. E daí quando você critica o negócio, eles falam, não, mas você é contra isso aqui? Então assim, obrigação de submeter à análise do CAD os atos de concentração em que sejam partes, independente dos critérios de que se refere o artigo. Então você tem que explicar do que você é parte. Poxa, quem que seria contra isso, né? A obrigação de divulgar de forma clara e acessível a todos os seus usuários finais, empresariais e profissionais, informações relevantes sobre a oferta e uso de produtos e serviços, tais como termos de uso, pô, quem que seria contra isso? Critérios de ranqueamento. Não, peraí. Então a rede social é obrigada,
ou um mercado digital é obrigado a explicar para o seu usuário final, tudo, qual é o critério de ranqueamento ou de exibição de ofertas de produtos e serviços, inclusive resultados de busca. Então ele tem que me dar o algoritmo dele. Se você entende um pouquinho de mercado digital, você já entende o imediato problema disso. Todo mundo vai gamear o algoritmo no absoluto máximo. Então assim, qual que é o melhor número de letras no título do produto? Qual que é a melhor descrição? Qual que é não sei o quê? Qual que é o número que todo mundo vai começar a gamear isso? Ao ponto em que o algoritmo vai parar de fazer sentido. Porque se você der uma transparência absoluta e completa do algoritmo, você vai ter quem olha e quem não olha, quem estuda e quem não estuda isso. E quem olha e estuda vai gamear esse negócio perfeitamente para ter o anúncio absolutamente perfeito, independente da qualidade dele. Inclusive agentes malignos podem tentar fazer... Agentes malignos, né? Agentes desonestos, criminoso, vagabundo, fraudulento, pode tentar fazer isso para falar, não, vou criar um anúncio perfeito. Pronto, uma aposta. Mas o anúncio está perfeito. E isso faz com que o algoritmo de ranqueamento disso perca o sentido completamente. Então, você está destroçando o sistema do troço, porque ele teria que ser público completamente. Agora, assim, isso não significa que você não deveria ter nenhuma transparência. Por exemplo, o Twitter faz isso. Eles são consideravelmente transparentes em como eles funcionam, de falar assim, gente, olha, uma resposta a uma conversa dentro de um tweet, uma thread, ranqueia ele muito melhor do que um like, porque a gente está querendo promover conversa e não só você farmar like. E a gente, inclusive, vai te colocar os pesos aqui. Então, eles são transparentes até um nível bem alto sobre isso, só que quem acompanha o Twitter sabe que isso gera, na verdade, um problema de gente tentando, de fato, gamear o algoritmo. É uma coisa que ficou meio idiota no Twitter ultimamente, inclusive, mas faz parte da vida, eles fizeram isso porque eles quiseram. Agora, se você obriga todo mundo a fazer isso, você vai ter só gente tentando fazer min-maxing do algoritmo baseado nas regras e não tentando, de fato, fazer uma boa oferta, o que quebra o ponto do troço existir em primeiro lugar.